Você sabe como era ser um cristão na Roma Antiga? A tensão entre a crença romana e a judaico-cristã gerou uma montanha-russa de eventos. O cristianismo passou por muitas mudanças durante o Império Romano até se tornar a principal religião do Império. Mas como era a vida dos primeiros cristãos naquela época? Que desafios eles tinham que enfrentar nos tempos romanos? Vamos lá! A disseminação do cristianismo tem muito a agradecer às estradas romanas. É isso mesmo. A rede de estradas que cobriam o vasto império permitiu que os líderes cristãos, como o apóstolo Paulo, compartilhassem o evangelho. A mensagem cristã de esperança era particularmente atraente para pessoas que vivenciavam problemas sociais, incluindo a pobreza. E essas estradas permitiram que essa mensagem alcançasse grandes metrópoles. Não há menção na Bíblia de Jesus referindo-se aos seus seguidores como cristãos, mas no livro de Atos dos Apóstolos que encontramos uma referência à palavra cristãos quando líderes de Antioquia a usaram para descrever os seguidores de Cristo. Jesus era judeu e ensinava principalmente aos judeus, mas muitos gentios começaram a seguir seus ensinamentos também. Porém, essas pessoas tinham um passado pagão, por isso não seguiam princípios judaicos, como restrições alimentares. Além disso, os homens gentios não eram circuncidados. Por isso, essas outras tradições judaicas foram sendo relaxadas à medida que o cristianismo tomava forma. E assim, cada vez mais gentios se juntaram ao movimento. Naqueles tempos não haviam igrejas cristãs físicas. Os grupos se reuniam para adoração nas casas uns dos outros. Um exemplo está em Romanos 16:3. O apóstolo Paulo faz referência a reuniões na casa de Priscila e Áquila. Os primeiros cristãos redefiniram o senso de comunidade na Roma Antiga. Eles se dedicaram principalmente a ajudar pobres e necessitados, além de estudar e adorar. Mas apesar dos gentios formarem grande parte considerável dos primeiros cristãos, eles ainda se sentiam de alguma forma como cidadãos de segunda classe. Isso em relação aos judeus. Um exemplo disso está em Gálatas 2:11, quando Pedro começou a se distanciar dos gentios e foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Não era fácil ser cristão na Roma Antiga, o sofrimento aguardava por eles em cada esquina. E a perseguição aconteceu em ondas. 12 dos 54 imperadores romanos que governaram entre 30 e 311 perseguiram e torturaram cristãos. Nero, por exemplo, os culpou pelo grande incêndio de Roma, e eles pagaram por isso com suas vidas e por séculos continuaram perseguidos, crucificados, queimados e jogados aos leões. Foram muitos os mártires cristãos, como o apóstolo Paulo, que foi decapitado, e Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. O imperador Séptimo Severo começou a torturar e matar cristãos na arena dos gladiadores como forma de entretenimento. Isso durou até o ano 312, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e acabou com essas perseguições. O cristianismo foi reconhecido legalmente em 313, quando Constantino emitiu o Édito de Milão. Mas a história continua. Vamos ver mais pra frente. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Grande abraço!